com muita alegria que nós damos início a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Sejam todos muito bem-vindos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Nós sempre lembramos que é importante que as nossas reuniões sejam compartilhadas e que não se esqueçam de dar o like, para que as reuniões, que são importantes para todos nós, elas possam ser disponibilizadas pelo YouTube por um tempo maior, sempre por um tempo maior nesse caso. Nós lembramos também, nos inícios das nossas reuniões, que nós sempre alternamos temas do Evangelho e temas do Livro dos Espíritos. Hoje nós temos um tema do Evangelho e que, nessa oportunidade de hoje, nós vamos acompanhar as reflexões do nosso companheiro, nosso irmão no Ideal Espírita, Aloísio Guiguino, para o qual nós pedimos agora as suas primeiras palavras, para ele dar um alô a todos Nosso nós. abraço aos amigos do Lar de Teresa. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a busca da compreensão das mensagens do nosso Evangelho. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos conversando aqui sobre um tema que é pouco entendido pela letra, mas é de um conteúdo riquíssimo, como nós vamos ver na nossa conversa. Vamos então agora fazermos a leitura da nossa página inicial, que sempre tem relação com o tema sobre o qual nós vamos refletir. Hoje é uma leitura do livro Fonte Viva, de autoria de Emmanuel, psicografia do nosso Chico Xavier, e tem o título Estás doente? Essa página começa com uma citação de Tiago, que diz o seguinte: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E diz o seguinte: Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado, insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre, trabalha na extensão do bem, guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto
de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, agora, inspirados nessa página que acabamos de ler, vamos fazer a nossa oração, também unidos pelo pensamento, e nos prepararmos para as reflexões que serão trazidas pelo nosso Aloysio. Mestre Jesus, uma vez mais, Mestre querido, nós lhe agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. E nos disseste que nessas ocasiões estarias sempre conosco. E é por isso que lhe pedimos a sua bênção, Mestre querido, que nós consigamos nos concentrarmos, bem aproveitarmos esses momentos que nós sabemos serem tão importantes para nós. Que nós, através do conhecimento, possamos desenvolvermos a nossa espiritualidade, a nossa moralidade, a nossa evolução, Mestre querido, que nos leva à felicidade, como tão bem nos disseram. Em teu nome, Mestre, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos agora para iniciarmos as nossas reflexões de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus. Aloysio, então, por favor, a palavra é sua. Mais uma vez, o nosso abraço, o nosso carinho aos companheiros do Lar de Teresa e a todos aqueles que possam acessar essa nossa conversa, esse nosso estudo, essa nossa busca de compreensão cada vez maior da mensagem tão importante para nós que nos vem através do Evangelho. Esse tema nós começamos, já antecipamos, que é um tema que nós temos uma certa dificuldade na sua compreensão à primeira vista. Mas nós vamos conversar a respeito e vamos verificar que da grandiosidade, da chamada, da importância desse tema para todos nós, para aplicarmos em nossas vidas. Nós estamos finalizando praticamente o capítulo 8 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de uma das bem-aventuranças, que no meu entendimento é o patamar mais elevado das bem-aventuranças, porque ele nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa é a meta de todos nós, é alcançarmos essa pureza de coração, essa pureza, a liberação das nossas imperfeições, e quanto mais nós estivermos livres dessas imperfeições que nós carregamos conosco, ainda carregamos conosco, nós nos aproximaremos mais e mais do Criador, que é a nossa meta. É a nossa meta de perfeição, a nossa meta que vamos alcançando através de reencarnações sucessivas. Mas, finalizando esse capítulo, quando entra na instrução dos espíritos, Kardec utiliza uma mensagem que foi obtida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lembrando que foi a primeira instituição organizada para o estudo e o desenvolvimento do nosso conhecimento sobre a revelação espírita, que foi criada, então, em 1858, no dia 1º de abril. Não é mentira, não. Dia 1º de abril de 1858. Então, nós vemos nesta mensagem que vem de uma evocação que ocorreu em uma noite do ano de 1863, em que um dos componentes do grupo de estudos, do grupo reunido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, levou para a reunião uma menina que havia ficado cega, havia perdido a visão, com a intenção de rogar a intercessão dos amigos espirituais em favor dela, e os demais companheiros do grupo aceitaram a sugestão. Então foi feita esta evocação
e foi buscado então contato com um religioso conhecido à época, já desencarnado então, José Maria Batista Vianney, que comparece ao Evangelho segundo o Espiritismo apenas com o seu nome final, Vianney, e chamado de Cura d'Ars. D'Ars, D-A-R-S, uma cidade, um vilarejo da França, onde ele era o pároco. Ele era o cura, era o pároco. A palavra cura aí tem o sentido de ser o pároco, não daquele curador. Mas durante a sua existência, durante a sua permanência, durante o seu trabalho, durante a sua dedicação, ele obteve intercessão da espiritualidade para auxiliar aqueles que tinham problemas físicos, problemas espirituais, muitas vezes também. Vamos lembrar que isto é uma constante na vida de todos nós. Lembrando as palavras de Jesus, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então, nós estamos aqui não num spa, não numa colônia de férias, mas numa situação de nós podermos trabalhar na nossa elevação, no nosso desenvolvimento. E nesse desenvolvimento, a nossa elevação, está incluída aí a eliminação de nossas imperfeições. E é por isso que Kardec, dentro do seu bom senso, da sua sabedoria, fechou esse capítulo não com uma chamada de Jesus numa bem-aventurança, um episódio do Sermão do Monte, mais linda página do Evangelho, mas como um caminho para que nós conseguíssemos realmente nos livrarmos dessas imperfeições. E toma, então, como um exemplo, uma oportunidade, esta situação dessa menina que havia perdido a visão. E nesta evocação, então, que desse cura d'Ars, desse Jean-Marie Baptiste Vianney, o cura d'Ars, que se apresenta para todos, nós vemos então esse esclarecimento da ação da espiritualidade. Nós temos uma tendência de acharmos que a espiritualidade resolve os nossos problemas, quando na realidade isto não é fato. A espiritualidade nos ajuda, muitas vezes nos alivia de alguma forma, mas não resolve os nossos problemas, as nossas necessidades. Vamos lembrar que as palavras de Jesus, quando ele nos diz que vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele não diz eu vos curarei, não. Porque a cura, ela é de cada um de nós. A cura é a nossa transformação. A nossa tendência é buscarmos sempre a superação das nossas dificuldades, na maioria das vezes físicas, porque nós estamos num mundo, nós temos um corpo físico, nós temos as dificuldades que se apresentam nesse corpo físico e nós buscamos a superação disso, buscamos a ajuda para a superação disso. E nós temos essa ajuda. Mas essa ajuda, ela se faz não eliminando a dificuldade, mas sim nos orientando para que nós possamos, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela nossa aplicação do nosso conhecimento, nós podermos realmente superarmos esta dificuldade pela nossa transformação. Porque, na realidade, a evolução, ela diz respeito à nossa transformação, à eliminação em cada um de nós de todos aquelas imperfeições que nós ainda carregamos. Quando nós falamos em pureza de coração, que é o capítulo que nós estamos finalizando aqui,
nós estamos falando da eliminação das nossas imperfeições e um acréscimo, um aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, deixando para trás aquilo que nós adquirimos durante a nossa caminhada e que trouxe para nós necessidades de nós mudarmos alguma coisa em nós. A pergunta que eu sempre faço para a nossa reflexão é: qual a razão da dor? Qual a razão do sofrimento? Se nós formos buscar apenas o momento atual, tirarmos uma fotografia da nossa existência, nós vamos ver que é uma coisa que nós não temos a explicação. Mas se nós refletirmos que nós somos espíritos imortais, que não estamos aqui pela primeira vez, não será a última também, nós vemos que em cada oportunidade que nós temos que trabalhar para nos libertarmos das nossas imperfeições, daquilo que nós adquirimos em algum momento da nossa jornada e que faz com que nós tenhamos o esforço para a nossa transformação. E é muito interessante essa mensagem do cura d'Ars, certo? De Vianney, porque ele nos explica que, na realidade, essas evocações, esses pedidos que nós fazemos, não é para que nós sejamos liberados das nossas dores, mas sim que nós possamos entender o caminho que nós devemos percorrer para que nós possamos, pela nossa transformação, não necessitarmos mais desses incentivos. Eu costumo, para o meu entendimento, e eu compartilho com todos, eu costumo dizer que a dor e o sofrimento são incentivos que nós temos para mudarmos alguma coisa em nós. E eu sempre faço uma reflexão. Se nós não tivéssemos nenhuma dificuldade na nossa existência, nós íamos mudar alguma coisa em nós? Se nós não tivéssemos a dor ou o sofrimento ou a dificuldade de um modo geral, nós íamos alterar alguma coisa nas nossas atitudes, nas nossas prioridades, naquilo que nós buscamos adquirir e aquilo que nós devemos abandonar como sendo imperfeições que nós ainda carregamos? Não. A resposta clara para todos nós é não. Então nós vemos que, em realidade, essa dificuldade que nós enfrentamos e que era previsto, era já falado por Jesus, que nós teríamos aflições, e se nós buscarmos dentro do próprio Evangelho, o capítulo 5 do nosso Evangelho, bem-aventurados os aflitos, certo? Isto é, não é porque bem-aventurados os sofredores, é bem-aventurados aqueles que sabem trabalhar com as aflições para superá-las e não necessitar de continuar tendo essa dificuldade presente em suas vidas. Eu sempre me pergunto o seguinte: quando nós não estamos doentes, nós tomamos remédio? Não. Quando é que nós tomamos remédio? Quando nós estamos doentes. E nós todos somos doentes da alma. Vamos rever aqui a nossa página de abertura de hoje, que diz exatamente isso para todos nós. Nós ainda somos doentes da alma. E a nossa evolução é justamente a superação desses pontos que nós ainda carregamos conosco, adquiridos na nossa trajetória, na nossa existência atual e pretérita, que são as causas anteriores e atuais das nossas dificuldades, das nossas mazelas, das nossas imperfeições. Então, nós estamos aqui lembrando de uma evocação que foi feita a um religioso, Jean-Marie Baptiste Vianney, o cura, o pároco de Ars, na França, e nós podemos conhecer um pouquinho mais
deste que, quando esteve aqui entre nós, se notabilizou pelo amor ao próximo, pela sua dedicação. Ele que era alguém do interior da França, com muito pouco conhecimento, mal falava o francês, falava o dialeto do, do seu grupo, né? Ele entra então para a religião e ele começa então a estudar mais o francês e o latim, e o seu amor ao próximo faz com que ele seja designado para uma paróquia que não era de pobres, era de miseráveis, que era a paróquia de Ars. Tá? Então ele lá dedicou toda a sua vida para o atendimento daquele grupo, dessa comunidade em que ele era o pároco. E dentro dessa sua dedicação, ele conseguiu aliviar, conseguiu fazer com que as pessoas tivessem mais ânimo para enfrentarem as suas dificuldades, porque a espiritualidade não resolve o nosso problema. A espiritualidade nos orienta para que nós possamos resolvê-las. Tanto que nessa evocação, quando ele atendeu a essa evocação, ele faz uma prece que é muito interessante que nós reflitamos nesse conteúdo, quando ele diz: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que minha carne seja castigada, se necessária, para que minha alma se eleve ao teu seio. Então, essa é que é a nossa realidade. A espiritualidade não resolve os nossos problemas. A gente ora: Senhor, dai-me forças para resolver isso. E ele tem aquela vozinha que diz: já dei. Certo? Nós temos tudo que nós precisamos para trabalharmos e buscarmos resolver as nossas questões. E é dentro desse princípio que nós possamos entender o título que Kardec deu a essa comunicação: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Isto é, bem-aventurados os que estão vivenciando uma expiação e superando-a. Isto é, fazendo com que não seja necessária a continuação daquela dificuldade. Nós não crescemos pela dor, nós crescemos, ou pela dificuldade, nós crescemos pela resposta que nós damos a cada uma dessas situações que nós vivenciamos, porque são incentivos, conforme eu falei antes, para que nós mudemos alguma coisa em nós. A nossa evolução é a nossa transformação. E se nós não tivermos alguma coisa que nos leve a buscar essa transformação, nós estagnaremos. Nós vamos estar parados e perdendo essa oportunidade de reencarnação. Então, é muito importante que nós entendamos que a nossa dificuldade, vamos chamar a dor e o sofrimento de dificuldade, porque são dificuldades. A nossa dificuldade, ela está em nós entendermos que tudo tem uma razão de ser. Nós não somos privados de alguma coisa se nós não tivermos uma necessidade de sermos privados dessa alguma coisa. No caso aqui, nós estamos tratando de um episódio de uma menina que perdeu a visão, mas isso pode ser estendido a todas as nossas demais necessidades na vida. Tudo que nós vivenciamos tem uma razão de ser. Toda dificuldade que nós passamos e que estão presentes no nosso dia a dia tem uma razão de ser. Então nós temos que entender que Deus é soberanamente justo e bom e quer o nosso crescimento, como diz lá no Livro dos Espíritos,
o objetivo da reencarnação. E o objetivo da reencarnação é nós caminharmos para a nossa destinação, que é a perfeição. Mas, para tal, há que passar pelas dificuldades da vida física. Então, a doença, a dor, essa dificuldade, por exemplo, neste caso aqui, da perda da visão, tem uma razão de ser. Qual é essa razão? Eu não sei. Mas como nós devemos agir com relação a isso e a qualquer outra dificuldade que nós encontremos na nossa caminhada? É com resignação, paciência e coragem. E é por isso que Vianney, na sua comunicação, ele diz que aqueles que são privados da vista ou de qualquer outra dificuldade que vivenciam, deveriam considerar-se bem-aventurados da expiação. Olha bem o que ele chama a atenção. Bem-aventurados da expiação, isto é, felizes por estarem podendo ter a oportunidade da expiação, da superação, da necessidade de vivenciarem alguma dificuldade para que não precisem mais daquilo e que se liberem de imperfeições que carregam ou carregavam consigo. Então, quando nós temos nessa chamada que fecha esse capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, nós vemos que para que nós possamos alcançar a pureza de coração, isto é, a pureza de sentimentos, nós temos que mudar alguma coisa em nós. E para mudarmos alguma coisa em nós, vamos lembrar da carta de Pedro, em que os nossos pecados, as nossas dificuldades, os nossos descaminhos, eles podem ser superados pela dor ou pelo amor. Se nós não o fazemos pelo amor, a dor nos impele para que nós possamos querer mudar alguma coisa na nossa caminhada, na nossa existência. Então, bem-aventurados da expiação. Bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de expiar. Vamos lembrar que nós estamos num mundo de expiações e provas. Nós estamos num mundo para que nós possamos purgar em nós ainda essas imperfeições que nós carregamos. Mas como é que nós carregamos tantas imperfeições que trazem consigo a necessidade para que nós possamos, ou tenhamos que passar por tantas dificuldades? Nós começamos a nossa caminhada simples e ignorantes, sem conhecimento. Então, essa pureza, ela foi cada vez mais deixada de lado ou foi enegrecida através das nossas escolhas, quando nós passamos a conhecer alguma coisa e começamos a fazer opções, escolhas equivocadas. Nós, na nossa caminhada, ainda no início, nós vivemos efetivamente em função do nosso instinto. O nosso instinto diz respeito exclusivamente à vida física. Com a medida que nós vamos conhecendo algumas coisas mais que nos agradam, nós passamos a adotar atitudes que dizem respeito às sensações. E quando nós adotamos as sensações, nós muitas vezes estagnamos nela e não continuamos a nossa caminhada quando nós buscamos a evolução para a fase do sentimento. Então, essas são as três etapas que nós percorremos: instinto, sensação e sentimento. Quando nós chegamos no sentimento, nós já nos liberamos dos valores materiais e vamos vivenciar o amor. O amor que é aquele que cobre a multidão de pecados, as nossas dificuldades. O Chico, nosso querido e saudoso Chico Xavier, ele nos lembrava sempre que nós, para evoluirmos, nós temos que perder água. E nós, como assim perder água? Nós vamos perder água
pela lágrima da dor ou pelo suor do trabalho. Mas sempre vamos perder água. Então, essa perda de água que nós temos que fazer é que diz respeito ao nosso esforço para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para aquilo que nós devemos deixar para trás, porque não é o importante nem a razão maior de nós aqui estarmos. Nós temos uma tendência de vivermos o hoje, o agora e nesta vida física em que nós nos encontramos. E nós temos uma obra ditada pelo espírito André Luiz, pela psicografia de Antônio Baduy Filho, e essa obra é Vivendo o Evangelho. E ali André Luiz nos chama a atenção, no capítulo 8, ele nos chama a atenção que há muita gente que enxerga a dificuldade, a provação, a dor, mas não vê a oportunidade de crescer através da correção ou da maneira como vivencia essa dor, essa dificuldade. E ele nos traz uma série de reflexões quando ele diz: nós enxergamos a miséria, mas não vemos o auxílio. Enxergamos a fonte, mas não vemos o socorro. Enxergamos a doença, mas não vemos o alívio. Enxergamos o tormento, mas não vemos a solução. Enxergamos o desânimo, mas não vemos o estímulo que nós recebemos sempre para superarmos as nossas dificuldades. Enxergamos o sofrimento, mas não vemos o lenitivo, a ajuda que nós recebemos mesmo dentro do sofrimento. Enxergamos o infortúnio, mas não vemos o amparo. A privação da vista é prova dolorosa, cujas raízes remontam ao passado de dívidas. Contudo, a pior cegueira é aquela que impede a visão da caridade e não vê o bem que se pode fazer. Então, essa chamada de André Luiz, nessa obra, Vivendo o Evangelho, ela é muito clara, porque ela nos chama a atenção que não é pela dor que nós crescemos, mas é pela nossa atitude diante da dor, pela compreensão e pelo como nós respondemos pelas nossas atitudes, pela nossa compreensão, sem revolta, para que nós possamos não mais necessitar de incentivos dessa monta. Então, quando nós temos essa chamada, esse fecho do Evangelho, quando no capítulo 8 nos fala como tema principal uma bem-aventurança, e nós sabemos que todas as falas de Jesus dizem respeito à vida futura. Os ensinamentos de Jesus dizem respeito à vida futura. Mas para que nós possamos cumprir as dificuldades que são ali elencadas em cada uma das bem-aventuranças, nós temos que entender a nossa atitude diante de cada uma dessas dificuldades que nós vivenciamos. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos sofrer sem resultado. O resultado dessa dor, desse sofrimento, não será aquele que todos nós almejamos e que é realmente a razão dessa oportunidade que nós temos de não querermos permanecer naquela situação indesejada. Então, esse fecho do capítulo, quando Kardec nos chama a atenção de bem-aventurados os que têm cego sua visão, ou cega a sua visão, ela nos mostra exatamente a maneira como nós devemos procurar expurgar de nós essas dificuldades que ainda trazemos conosco, para que nós possamos caminhar para alcançarmos essa pureza que é a ausência de imperfeições. A pureza de sentimentos é a ausência de imperfeições.
Mas essa pureza de sentimentos somente será alcançada através da nossa resposta diante dessa dificuldade que surge como incentivo, volto a repetir, na nossa jornada. Nosso Pai nos ama e Ele não irá castigar aquele que não necessita. É aquilo que nós aqui falamos, né? Nós não vamos tomar remédio se não estamos doentes. Então, a dor ou o sofrimento, na realidade, deve ser encarado como um remédio que nos leva à nossa transformação. E é o que Vianney nos exorta a que nós entendamos na sua fala, quando ele diz: meu Pai, cura-me, quer dizer, cura-me, ajude-me a superar as dificuldades físicas, mas faze que minha alma enferma se cure antes do meu corpo. Não adianta eu curar o corpo se eu não curo a alma. Então, toda dificuldade física, ela tem a sua origem no espírito, na alma, no espírito encarnado. Então, vamos entendendo isso, trabalhando para que nós possamos buscar a pureza dos nossos sentimentos, a pureza das nossas atitudes, para que nós possamos realmente caminharmos para essa situação de bem-aventurança, de felicidade, porque bem-aventurança significa felicidade e bem-aventurado significa feliz. E a felicidade, ela somente é alcançada quando nós temos a paz em cada um de nós. E essa paz é a paz da consciência. A consciência que é o nosso juiz, a consciência que é aquele que nos cobra dos nossos desacertos e que, para que nós possamos ser felizes, nós temos que estar em paz conosco. Bem-aventurados os que têm fechado os seus olhos. Bem-aventurados aqueles que entendem que estão num processo de expiação, de crescimento, de elevação espiritual, que é a razão para a qual nós estamos aqui. Caminhemos, mas com entendimento, porque sem esse entendimento nós não chegaremos a nenhum lugar que nós todos aspiramos. Muita paz para todos. Muito obrigado, Aloysio, por essas palavras, pela sua disponibilidade, por atender a esse convite mais uma vez de participar da reunião virtual do Lar de Tereza. Agradecemos também a todos que estão aqui conosco, que participam conosco todas as semanas das nossas reuniões virtuais. Nos lembrando sempre, né, para que compartilhem as reuniões, deem o seu like, para que esses temas que são tão importantes para todos nós sejam disponibilizados por mais tempo, para mais pessoas. E renovamos o convite, mais uma vez, para a próxima semana, no mesmo horário, na próxima segunda-feira, às 7 horas, dessa vez para um tema do Livro dos Espíritos. Nós vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez de todo o coração por esses momentos de reflexão, por esses esclarecimentos, mestre querido, que são tão importantes para nós. Após esses esclarecimentos, nós temos a consciência das dificuldades que todos nós passamos aqui no planeta. Esse é o motivo de estarmos aqui. E que, conscientizados dessas dificuldades, como ferramentas que nos dá no nosso aprendizado, que nós possamos reagir, como o nosso companheiro disse, da melhor forma possível. E como também tão bem colocado por ele, que nós consigamos entender, que nós possamos crescer pelo amor ou pela dor. Que nós saibamos escolher o caminho do amor, o caminho do trabalho, mestre. Em especial em relação ao momento do nosso planeta, fazemos uma oração pela paz, todos juntos, vibrando pela paz em nosso planeta. Que nós sabemos, como Jesus nos disse, lá na frente,
Teremos um planeta não mais de provas e expiações, mas um planeta em que o bem prevalecerá. Uma vibração de todos nós pela paz. E com essa vibração, mestre querido, em teu nome, mas em nome de Deus, nosso Pai, é que nós encerramos agora a nossa reunião virtual de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus.